Vamos lá, meu pessoal, meu povo. Manhã de quinta-feira, independência do Brasil. E vocês aqui buscando a independência financeira, né? Por que não dizer assim? Através da universidade, né? Então, vamos lutar aí por essa independência para todos nós, tá? Vamos lá. Galera, seguinte. Todo mundo me ouve aí direitinho? O som tá chegando legalzinho? Tá de boa? Tudo certo. Pronto. Gente, é o seguinte, tubos sonoros, né? Eu particularmente gosto muito de música, né? Gosto muito de som. E o tubo sonoro, ele pode ser encarado como um instrumento de sopro, né? Só que a gente vai ter que observar algumas particularidadezinhas aqui, para a gente entender o que será feito nessa aula de hoje, tá? Então, primeiro que um tubo sonoro, ele pode ser o tubo aberto ou o tubo fechado. E vai ser importante para a gente saber diferenciar um tubo aberto de um tubo fechado, tá? O que é um tubo aberto? O tubo aberto, ele vai ter as duas extremidades abertas. Então, vai ser aberto de um lado e aberto do outro. Né? Se você pensar aí um instrumento musical, você tem ali a embocadura, de um lado está aberto, do outro também está aberto. Já o tubo fechado, pelo menos um dos lados, ele é fechado. Então, Ô, professor, olhando aqui, eu acho que essa parte, pelo menos já começar, você já falei. começou. Essa parte eu já falei. Eu também estou Eu tô lembrando aqui agora, você me fica recordando disso também. Também estou me recordando disso aqui também. Deixa eu ver aqui que alguém me mandou uma mensagem aqui, é, falando aqui exatamente onde a gente parou. E aqui. Já passamos dessa parte de tubos. Já passamos dessa parte de tubos. Então, já foi isso aqui, já tudo. De tubos e tal. Só não chegamos a construir os harmônicos. Aliás, os harmônicos a gente construiu também. Os harmônicos a gente também construiu. Mas eu vou, como é que diz? Eu vou relembrar isso aqui também, tá bom? Pode ser? Pode explicar a parte de É tubos, que eu não melhor. me recordo muito É bem melhor, aqui. melhor eu reexplicar também, porque essa parte de tubos ela envolve dois tipos de construções. E eu gosto de trabalhar essas construções, essas diferentes construções, para que não reste dúvida. E isso também caiu nas últimas provas, né? Nos últimos 3 anos aí, a gente teve pelo menos duas questões envolvendo especificamente essa partezinha aí de tubos. Então, eu gosto de dar ênfase no que tem caído com recorrência. E não foi difícil, tá? Não foi difícil. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai precisar ter em mente aqui, ó? Sempre que você tiver do lado da extremidade aberta, você vai ter, eu gosto de chamar assim, ó, você vai ter boca aberta, que é a formação de um ventre. Então, extremidade aberta, você vai ter boca aberta sempre, ou seja, formação de ventre. Na extremidade fechada, você vai ter boca fechada, é o nó, tem formação de nó. Então, sempre que a gente estiver analisando a formação dos harmônicos num tubo sonoro, é importante a gente lembrar disso, que na extremidade aberta, boca aberta, formação de ventre. Na extremidade fechada, boca fechada, formação de nó, tá? Bom, observem aqui. Então, vamos começar com os tubos abertos. O que é que a gente vai contar quando a gente estiver analisando os harmônicos num tubo aberto? A gente vai contar o número de nós que a gente consegue visualizar. Então, veja, nessa primeira formação, eu estou visualizando um nó. Esse nó, esse nó é exatamente esse aqui do meio. Isso é um nó, tá? Olha lá.
Então, o que é que tá acontecendo aqui, gente? A gente vai ter aqui, ó, daqui para aqui. É só você lembrar que na onda estacionária não tem erro aqui, tá? Na onda estacionária, quando você tem um ventre inteiro, isso equivale a meio comprimento de onda, certo? Só que aqui, ó, eu não tenho um ventre inteiro, eu tenho metade do ventre. Então, isso vai ser um quarto do comprimento de onda. Né? Metade da metade é um quarto. Aqui, daqui para cá, eu tenho outro quarto. Nesse caso, é o lambda 1, né? Porque é o comprimento de onda do primeiro harmônico. Bom, e aí, o que é que a gente observa? Que em toda a extensão L do tubo, ao longo de toda a extensão L do tubo, a gente consegue formar 2/4 do comprimento de onda do primeiro harmônico. É o que cabe aí ao longo de toda essa extensão L desse tubo. Bom, beleza. Eu vou isolar o comprimento de onda aqui. Quando eu isolo o comprimento de onda, né, a gente chega que lambda 1 vai ser 2L sobre 1. Na formação do segundo harmônico, vejam aqui agora que eu tenho dois nós, ó. Esse nó e esse nó aqui. Dois nós. Só que eu tenho quantos quartos do comprimento de onda, gente? Ó, que é 1/4, né? Que é lambda 2 sobre 4. Aqui, ó, vai ser outro quarto, o que vai dar lambda 2 sobre 4, que vai dar lambda 2 sobre 4, e aqui vai dar lambda 2 sobre 4. Ou seja, eu tenho 4 quartos. Eu tenho 4 quartos. Ah, professor, por que você divide em quartos assim? Por que você faz essa divisão? Bom, eu faço essa divisão em quartos porque a gente precisa enxergar um padrão, tá? Porque a gente está em busca de uma generalização. Aqui, agora, para o terceiro harmônico, ó, 3 nós, sempre o número de nós. Primeiro, segundo, terceiro nó, 3 harmônicos, terceiro harmônico. Então, a gente vai ter 6/4 de comprimento de onda ao longo da extensão L do tubo. E aí a gente vai ter que o lambda 3 vai ser 2L sobre 3. O que é que está acontecendo? A gente está observando que o lambda 1 é 2L sobre 1. O lambda 2 é 2L sobre 2. O lambda 3 é 2L sobre 3. Essa formação de harmônico aqui, ela é idêntica à formação de harmônico de uma corda vibrante. Então, quando a gente generalizar, matematicamente a gente vai obter a mesma coisa. Olha lá, de maneira generalizada, o lambda n, ou seja, o comprimento de onda do enésimo harmônico, ele vai ser 2L sobre N. 2L sobre N, certo? Bom, a gente vai poder dizer também que o Fn, né, que é a frequência do enésimo harmônico, vai ser Nv sobre 2L. Então, temos aí a lei de formação dos harmônicos para um tubo aberto. Lembre, tubo aberto, idêntico, a lei de formação idêntica à de uma corda vibrante. Agora a gente vai para o tubo fechado. Ali, ó. Vamos para o tubo fechado. O que é que a gente vai ter para o tubo fechado? Vamos buscar uma lei de formação dos harmônicos para um tubo fechado. Então, tubo fechado, pelo menos uma das extremidades tem que ser fechada. Na extremidade fechada, você vai ter sempre nó. Na extremidade aberta, você vai ter sempre ventre. Tá? Então, observe. Primeiro harmônico, mais uma vez, assim como nos tubos abertos, tubo fechado não vai ser diferente. A gente vai contar os harmônicos em função do número de nós. Lá na corda vibrante, a gente contava os harmônicos em função do número de ventres. Então, mais uma diferença aí na construção que a gente está fazendo, nessa construção matemática que a gente está fazendo.
Então, observe, ó, na paredezinha ali eu tenho um nó. Aqui, ó. Extremidade fechada, nó. Esse é o primeiro harmônico. Só que aqui, ó, ao longo de toda a extensão L, ao longo de toda a extensão L, eu tenho quanto de comprimento de onda aqui? Isso equivale a quanto? Ao longo de toda essa extensão. Isso aqui vai ser equivalente a 1/4 do comprimento de onda. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. L é igual a 1/4 de lambda1 sobre 4. Quando eu isolo o lambda1 vai ser 4L sobre 1. Certo? Agora aqui. Aqui eu tenho dois nós, ó. Dois nós. Preste atenção que essa construção tem algumas particularidades que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho dois nós. Só que eu estou dividindo em quantos quartos aqui de comprimento de onda? Ó. 1, 2, 3 quartos. Então, L vai ser 3 quartos de lambda, chamar de lambda 3 sobre 4. Então, o lambda 3 vai ser 4L sobre 4. Aqui, ó, eu tenho 3 nós. Esse vai ser o terceiro harmônico. Mas, professor, por que o segundo harmônico foi lambda 3? Os livros apresentam essa construção, gente, de duas formas, de duas maneiras. Os livros apresentam essa construção abordando que só valem, alguns livros trazem que só valem os harmônicos ímpares, tá? Para os tubos abertos. Então, o N vai ter que ser um número inteiro ímpar. Ou existe uma outra construção, eu vou mostrar as duas construções para vocês. Então, 3 nós, terceiro harmônico, só que eu chamei de lambda 5, porque eu tenho 5 quartos. 5 quartos de lambda 5 sobre 4. Olha aqui, ó. Só você dividir aqui que você visualiza isso. Primeiro quarto, segundo quarto. Terceiro quarto, quarto. Aqui o quinto. Então, vamos ter que o lambda 5 vai ser 4L sobre 5. Aí a gente vai para a generalização para o enésimo harmônico. Tá? Então, lambda N vai ser 4L sobre N. L é o comprimento do tubo, N é o enésimo harmônico ímpar. Lambda N é o comprimento de onda do enésimo harmônico ímpar. Ou a gente pode dizer que Fn é igual a NV sobre 4L. Bom, existe uma outra maneira de você construir isso aqui. Você pode dizer, se você não quiser fazer essa diferenciação de par ou ímpar, você pode dizer o seguinte, que o lambda N ele é 4L sobre 2N menos 1. Se você fizer assim, para qualquer que seja o N, você vai achar o seu comprimento de onda. Do jeito que você acharia considerando somente os N's ímpares. Tá? Você vai achar o mesmo resultado. É só você lembrar. Para o N ímpar, é só você lembrar que o primeiro harmônico, o N é igual a 1. O segundo harmônico, o N é igual a 3. O terceiro harmônico, o N é igual a 5. E por aí vai. Professor, Oi? eu não entendi o porquê no tubo fechado é sobre 4. Porque é sobre 4? Vamos voltar lá para a imagem. Porque se você observar, quando você tem um ventre todo,
Isso é meio comprimento de onda. Se você divide o ventre na metade, isso vai ser 1/4 do comprimento de onda. Então, observe que eu estou dividindo aqui os ventres em quartos de comprimento de onda. Então, aqui, ó, 1/4, isso aqui é 1/4, isso aqui é outro quarto, e aqui é outro quarto. Então, aqui eu tenho 3/4. Então, 3 lambda 3 sobre 4. Aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda 5 sobre 4. Aqui eu tenho 1. Então, 1 lambda 1 sobre 4. E por aí vai. Entendeu? Ah, sim, agora eu entendi. Bom, então a gente vai poder ter essa construção aí por lambda n. Lembrando que aqui, ó, essa formulinha aqui é para qualquer n inteiro. Ou seja, pode usar 1, 2, 3, 4, 5. Essa formulinha aqui, essa daqui, é só para o n ímpar. Aí o Fn, você tem o NV sobre 4L, né? Aí você poderia ter o seguinte. Outra opção seria o Fn igual a 2n menos 1 V sobre 4L. Tá? Tanto faz uma construção ou a outra. Você vai estar trabalhando da mesma forma, achando os harmônicos da mesma forma. Bom, pessoal, é o seguinte. Agora, aí um exemplo aí de alguns tubos abertos. Um berrante. Ali é uma clarineta, um saxofone que a gente chama de tenor, né? Um sax tenor. Aqui embaixo você tem aquela flauta peruana, um órgão. E esse instrumento aqui de baixo, se eu não me engano, é um sax reto. Aliás, não, o de cima é o sax reto, o de baixo é a clarineta. Então, exemplos aí de tubos fechados. Obviamente que você precisa decorar quais são os instrumentos que são tubos abertos, tubos fechados. Esse tipo de informação é curiosidade. Curiosidade, a prova ela apresenta, tá? A prova não vai exigir que você saiba de cabeça curiosidades não, tá? Bom, agora a gente vai falar de um efeito que já apareceu algumas vezes em algumas questões do Enem, e eu considero que é algo que tem muito potencial, porque tem uma certa aplicação prática relevante para o cotidiano, não é? Inclusive, não só o efeito Doppler do som, como também o efeito Doppler da luz, tá? Efeito Doppler, efeito Doppler, a pronúncia fica a critério do freguês. Mas o que é que acontece? Hoje a gente está em evidência de maneira assim muito forte o telescópio James Webb. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre o James Webb. Inclusive, eu estou preparando um material sobre situações de aplicações no cotidiano, eventos científicos que podem aparecer questões, tá? Então, a gente vai trazer algumas curiosidades acerca disso aí, certo? Bom, pessoal, o James Webb, ele vai captar a frequência, né, na faixa do infravermelho, a faixa do infravermelho. E ele tem um poder maior de captar as faixas de frequência que se desviam, isso mesmo, você não ouviu errado, que se desviam para o vermelho porque a luz sofre efeito Doppler. Então, se você tem uma determinada estrela que está se aproximando da gente, né, uma galáxia que está emitindo luz está se aproximando da gente,
a frequência dessa luz, dessa radiação, ela tende a aumentar. Aí a gente vai ter uma coisa chamada de blue shift, tá? Chama de desvio para o azul. E se essa galáxia estivesse se afastando, aí a gente vai ter uma coisa chamada de red shift, né? O desvio para o vermelho, certo? E isso é em função da diferença entre a frequência observada e a frequência original, quando há um movimento relativo entre fonte de onda e observador. A gente vai chamar esse efeito de efeito Doppler-Fizeau, certo? Então, por que Doppler-Fizeau? Porque foram os caras que perceberam isso, né? Que descobriram isso. Bom, então, basicamente, o que é que acontece? É aquela situação. Eu não sei se vocês... Quem assiste aí Fórmula 1? Alguém aí assiste os grandes prêmios de Fórmula 1? Gosta de Fórmula 1? Tem alguém que curte uma Fórmula 1? Ninguém? Nos grandes prêmios de Fórmula 1, gente, quando o carro ele vem se aproximando, você ouve as trocas de marcha, uma coisa mais assim. Aí quando ele chega perto do microfone, no retão, você ouve ele fazer assim, ó. O que é isso? Você percebe que o som vem com uma determinada frequência, aumenta, depois ela vai diminuindo. Então você tem um som agudo, muito agudo, depois diminui. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que há um movimento relativo entre o observador, que é você, e a fonte sonora, que é o carro de Fórmula 1. E toda vez que houver um movimento relativo, a frequência observada será diferente da frequência original, certo? Mas para que a gente possa desenvolver esse estudo, a gente vai precisar levar em consideração alguns pressupostos, tá? Primeiro, o primeiro pressuposto é o seguinte: o observador e a fonte sonora. Só um minutinho, gente. Pronto. Então a gente vai ter que levar em consideração alguns pressupostos. Primeiro pressuposto, o observador e a fonte sonora movem-se sobre a mesma reta. Então não vai ter uma mudança de plano, por exemplo. Isso não é uma coisa que a gente vai observar. Segundo, a velocidade da fonte e a velocidade do observador são menores do que a velocidade do som. Então não tem nenhum dos dois é um indivíduo que está supersônico, né? Digamos assim. Supersônico, a gente leia-se que está rompendo a barreira do som, tá? E outra coisa é que o ar está parado, né? Em relação à Terra, ou seja, não há vento. Então, toda vez que a gente estiver ponderando acerca do efeito Doppler,
Essas serão as considerações, tá? Essas serão as considerações. Bom, beleza. Vamos nessa. Professor, Oi? uma dúvida. É Diga? porque naquelas aulas introdutórias de ondulatória, eu tinha entendido que nenhum fenômeno ondulatório é capaz de modificar a frequência. E aí no efeito Doppler, então modifica? Não, não modifica. A frequência permanece a mesma. Só que o que é observado é diferente, por causa do movimento relativo. Então, é uma questão de percepção. Originalmente, a frequência se mantém a mesma. Só que a sua percepção, ela muda. Certo? Se a fonte está se aproximando ou se afastando de você, observador, o que você está observando é diferente. Certo? Ah, sim, certo. É uma mudança de perspectiva, de observação. Mas o que a frequência original, tanto é que a gente vai se referir sempre à frequência que é emitida pela onda sonora como frequência original. Essa frequência original ela não muda. O que você está observando é diferente, certo? É como se fosse um erro. Tipo assim, imagine, Zé Rodolfo, que você esteja daí da sua casa e aí você olhe para uma árvore. E nessa árvore você identifique uma figura geométrica, vermelha, um objeto vermelho. E aí você diz assim, para mim aquele objeto ele tem um formato de círculo, certo? Quando você chega perto na árvore, você vê que é um quadrado. Então, o fato de você ter observado um círculo implica dizer que essa figura geométrica passou a ser um círculo, ela passou a se tornar um círculo, ela deixou de ser um quadrado e passou a ser um círculo, porque você enxergou o círculo? Não. Não, ela continua sendo quadrado, certo? Então, o que acontece é a mesma coisa. A frequência original continua sendo a mesma, independente de você observar ela de uma forma diferente, certo? Então, não muda a frequência. O que muda é a percepção. Bom, mas a sua pergunta foi muito boa, porque muita gente acaba se confundindo mesmo com isso. Eu vou trazer aqui, pessoal, os 6 casos, tá? Depois uma generalização. Bom, primeiro caso aí é a fonte parada e o observador está em movimento de aproximação. Então, temos aí, ó, uma fonte parada e o observador está indo até essa fonte sonora. O carro do ovo. Aí em Macaúbas, Paramirim, Boquira. Tem carro do ovo, gente? Me digam aí. Rola o carro do ovo aí. Geralmente é uma Kombi. O cara passa gritando. Está passando na sua casa o carro do ovo. Ovos graúdos, ovos selecionados. 30 ovos por R$ 10. Antigamente era Ah, 30. sim. Acho que só não é de ovo. Nunca que eu percebi. Você nunca viu de ovo, carro de ovo. Mas tem uma combizinha dessa aí que o cara Sim. sai vendendo tudo. Sempre tem. Todo lugar tem. O cara vende leite, rapadura, ovo, queijo, enfim. Um cara de coisa. Mas aqui em Salvador é o carro do ovo. Aqui em Salvador rola o carro do ovo. O cara passa aí vendendo o ovo. Antigamente era 30 ovos por R$ 10. Agora, para desespero do pessoal fitness aí, né? Que faz as dietas à base de ovo. Agora não é mais 30 ovos por R$ 10. Tá mais caro. Como tudo nesse país. Bom, então o primeiro caso, ó, o nosso observadorzinho, ele está indo até a fonte sonora. Então vamos lá ver o que é que a gente deve levar em consideração aqui, ó. Esse vetorzinho branco é o vetor velocidade do som. V0 é o vetor, né, VO na realidade é o vetor velocidade do observador.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar a velocidade relativa entre o observador e o som. Note que o observador está indo de encontro ao som. Como eles estão indo de encontro um em relação ao outro, essa velocidade relativa se dará pela soma, tá? Bom, e essa velocidade relativa, observe, essa velocidade relativa, ela vai ser dada pelo produto entre o comprimento de onda da onda sonora e a frequência que o observador percebe. Então, lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência observada, isso vai ser essa velocidade relativa. Eu vou isolar aqui essa frequência observada. A frequência observada vai ser a velocidade do som em relação ao observador, ou seja, velocidade relativa entre eles, dividido pelo comprimento de onda. Bom, a gente vai ter que a velocidade do som vai ser o comprimento de onda, o mesmo comprimento de onda, vezes a frequência original do som, que é a frequência dele que não muda, né? Essa frequência, ela é imutável. Bom, eu vou agora fazer o quê? Eu vou isolar esse comprimento de onda. Isolarei esse comprimento de onda e vou substituir na primeira equação. Ó. Então, onde tem lambda aqui, ó, tem lambda aqui, eu vou substituir por isso. É exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Quando eu faço essa substituição, arrumando a equação, fica assim. A frequência observada, esse é o primeiro caso de observador indo até a fonte. A frequência observada vai ser igual à razão, a divisão, entre a velocidade relativa entre o som e o observador e a velocidade do som, vezes a frequência da fonte. Só que observe ó, que essa velocidade aqui do som em relação ao observador é a soma entre a velocidade do som e a velocidade do observador. E isso aqui, esse resultado, obviamente, é maior do que esse. Então, eu estou dividindo um número maior por um número menor. Quando você divide um número maior por um número menor, o resultado dá sempre um valor maior do que 1. Se o resultado dá sempre um valor maior do que 1, quando você multiplicar esse número que é maior do que 1 pela frequência da fonte, a frequência observada vai ser uma frequência maior do que a frequência da fonte. Ou seja, se o observador ele está indo até a fonte sonora, ele vai perceber o som mais agudo do que o que ele é. Por quê? Porque a frequência que ele observa é maior do que a frequência original. Então, quando estamos indo até uma fonte sonora, vamos observar um som mais agudo, mais alto do que o que esse som realmente é. Certo? Alguma dúvida? De boa? Pode seguir? Professor, Diga. com licença. O senhor pode repetir essa parte que o senhor falou, que o som fica mais agudo? Bom, posso sim. Observe, ó. Você entendeu que a frequência que ele está observando é maior do que a frequência que está sendo emitida pela fonte? Sim. Pronto. Se a frequência observada é maior do que a frequência original emitida, FF é a frequência da fonte, que é a frequência emitida pela fonte. FO é a frequência observada. Se essa frequência observada ela é maior do que a frequência original, significa dizer que
esse som que ele está percebendo é mais alto do que o original. Se ele é mais alto, ele é mais agudo. Vamos lembrar que a altura é a qualidade do som associada à frequência. Quanto maior a altura, maior a frequência. Significa dizer que mais agudo é o som. Ok? Sim, professor, consegui entender. Entendeu? Uhum. Vamos lá. E, Segundo caso. professor, no caso, é só a percepção que a gente vai ter que vai estar mais agudo, né? Exatamente. A gente vai ouvir mais agudo do que o que a gente é. Do que o som é. Sacou? É só a percepção que muda. Bom, vamos lá. Agora, segundo caso, a fonte parada e o observador está em movimento, só que se afastando. Então vejam, ó, que o observador está se afastando. Automaticamente, ele não está mais indo de encontro ao som. Ele está tentando se apartar do som. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nesse caso, a velocidade relativa entre ele e o som, ao invés de ser a soma, vai ser a subtração. E aqui, matematicamente, não vai mudar nada. A velocidade relativa é lambda vezes a frequência observada. Eu isolo a frequência observada. Aí a velocidade do som vai ser lambda vezes a frequência da fonte. Eu isolo a frequência da fonte, ou comprimento de onda. E aí substituo na primeira equação que a gente obteve. Veja que é a mesma equação que a gente obteve da vez passada. A frequência observada é a velocidade do som em relação ao observador, dividido pela velocidade do som, vezes a frequência da fonte. O que é que muda agora? O que muda agora é que, como essa velocidade relativa ela é fruto de uma subtração, essa velocidade relativa vai ser menor do que a velocidade do som. Como vai ser menor do que a velocidade do som, a frequência observada vai ser menor do que a frequência da fonte. E se a frequência observada é menor do que a frequência original da fonte, a gente está ouvindo um som mais o quê, gente? Mais o quê? Bora? Participação. Muito bem, Flávia. Um som mais grave, um som mais baixo, né? A frequência que eu estou observando é menor do que a frequência original. Então, estou ouvindo o som mais grave, um som mais baixo, tá? Bom, esse foi o segundo caso. Terceiro caso. Agora eu vou colocar o observador parado e vou colocar a fonte em movimento se aproximando do observador, tá? O observador está parado e a fonte que viaja junto com o som, ela está indo até o observador. Então, o que é que está acontecendo aqui agora, gente? Agora eu vou medir uma velocidade relativa entre a fonte e o som. Essa velocidade relativa entre a fonte e o som, como eles estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, essa velocidade relativa vai ser a subtração entre elas. Só que agora, essa velocidade relativa, ela vai ser o comprimento de onda dessa onda sonora vezes a frequência original da fonte. Por que eu estou usando a frequência original da fonte, professor? Porque agora o meu referencial está na fonte. Eu uso a frequência do observador, o FO, quando o meu referencial estiver no observador. Então, vamos lá, ó. Isolando aqui essa frequência da fonte, a gente acha que a frequência da fonte vai ser a velocidade relativa entre a fonte e o som, dividido pelo comprimento de onda. Bom, e agora a velocidade do som vai ser dada pelo produto entre o comprimento de onda da onda sonora vezes a frequência observada.
certo? Que agora o movimento está com a fonte e não está mais com o observador. Então, a gente vai isolar aqui esse comprimento de onda, substituir na outra equação que a gente achou e vamos isolar aqui a frequência da fonte. Quando a gente isola isso aqui, a frequência da fonte, a gente chega ao resultado de que a frequência observada vai ser a velocidade do som dividido pela velocidade relativa entre a fonte e o som, vezes a frequência original da fonte. Agora, olha que coisa. Olha que coisa. Essa velocidade da fonte em relação ao som, ela é menor do que a velocidade do som. Como eu tenho que isso aqui é menor e isso aqui é maior, essa razão vai dar um número maior do que 1, que quando multiplicado pela frequência da fonte, vai dar um valor maior do que a frequência da fonte. Então, a conclusão que a gente tira é que como a velocidade relativa entre a fonte e a onda sonora é menor do que a velocidade do som, então a frequência observada será maior do que a frequência original da fonte. Galera, qual é a conclusão que a gente tira desse terceiro caso junto com o primeiro? No terceiro caso e no primeiro, nós tivemos casos de aproximação. A gente pode generalizar e dizer, prof, sempre que houver aproximação, a frequência observada será maior do que a frequência original, a frequência da fonte? Exatamente. Então, a frequência observada será sempre maior do que a frequência original da fonte, quando houver a aproximação. Bom, beleza. Massa. Legal. Então, o som observado é um som mais grave ou um som mais agudo, turma? Agora, o som observado é um som mais grave ou um som mais agudo? Agudo. Agudo. Agudo porque a frequência observada é maior do que a frequência original. Quarto caso, o observador parado e a fonte em movimento, só que a fonte está se afastando. Ó. Então, tem uma fonte se afastando. Fonte se afastando. O que é que vai acontecer? A velocidade da fonte em relação ao som vai ser a soma. Mesma direção, sentidos opostos, você soma. Então, essa velocidade relativa já é maior do que a velocidade do som. E aí, quando a gente faz os mesmos procedimentos matemáticos, ó, a gente chega na mesma equação do slide anterior, a frequência observada vai ser a velocidade do som dividido pela velocidade da fonte em relação à velocidade do som, vezes a frequência da fonte. Só que aí tem um porém. Qual o porém? Agora essa velocidade da fonte em relação ao som ela é maior. Como ela está no denominador, você vai ter a razão entre um número menor e um número maior. E isso vai fazer com que a frequência observada seja menor do que a frequência original da fonte. Ou seja, nesse caso aí, a gente vai ouvir um som mais grave, um som de menor frequência. E você já pode generalizar mais uma vez. O segundo caso e o quarto caso são coisas similares. Se houver afastamento, independente da fonte estar se afastando do observador ou do observador estar se afastando da fonte, a gente vai ter que a frequência observada será menor do que a frequência original, certo? Quinto caso, a gente vai ter observador e fonte em movimento. Só que ambos estão se afastando. Então, a fonte está indo para um lado, o observador está indo para o outro. Ambos estão se afastando. A gente vai ter que
Aqui eu já fiz a passagem mais direta. Vamos ter que o comprimento de onda, o comprimento de onda da onda sonora vai ser dado pela razão entre a velocidade da fonte em relação à velocidade do som e a frequência da fonte, certo? A velocidade do som, ela vai ser a velocidade relativa entre o observador e o som vai ser dada eu estou chamando de VS linha, né? Quando a gente isola ali, quando a gente relaciona ali as equações e isolamos isso, a gente chega nessa equação. A frequência observada, ela vai ser igual à velocidade relativa entre o observador e o som, dividido pela velocidade relativa entre a fonte sonora e o som, vezes a frequência original da fonte. FF é a frequência da fonte. Aí, nesse caso, como está rolando o afastamento, né? A frequência observada vai ser menor do que a frequência da fonte. A gente já generalizou isso. De maneira análoga, usando os mesmos princípios matemáticos, a gente tem que focar mais nos resultados aqui. Eu fiz a demonstração para vocês verem, visualizarem de onde vem, mas é análogo. Agora, a frequência observada é maior do que a frequência da fonte, porque há aproximação, certo? É muito comum, gente, ó, a gente usar essa equação da frequência para o efeito Doppler da seguinte maneira: a frequência observada vai ser igual a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, menos ou mais a velocidade do, perdão, da borrachinha. A velocidade da fonte vezes a frequência da fonte. Né? Ou seja, que aqui quando a velocidade do som for mais a velocidade do observador, a velocidade do som vai ser menos a velocidade da fonte, tá? E quando for a velocidade do som menos a velocidade do observador, a velocidade do som vai ser mais a velocidade da fonte, tá? Então, uma maneira, um macete aí para você generalizar essa equação aqui, você pode aplicar para qualquer caso desses de efeito Doppler aqui que eu descrevi. Essa é uma equação generalizada. Certo? É isso. Agora vamos para as questões. E aí, assim, a gente finaliza a ondulatória. Listinha que nós mandamos para vocês. Lista essa que está com gabarito, certo? Correto? Vamos lá, então. Vamos ver aqui a questão número 1. Essa questão número 1 é um caso de efeito Doppler da luz, inclusive. Só que ele diz aqui o que é que acontece, né, na realidade. Então, a gente vai aqui usar essa expressão que ele deu, inclusive, para poder resolver. Vamos lá, ó. Vamos aqui para registrar o nosso comando. Esse é o comando dessa questão.
Pergunta, né? Qual é a velocidade em quilômetros por hora de uma chuva para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz? Esse radar Doppler aqui é um radar Doppler que está seguindo o efeito Doppler da luz, certo? Vamos ler aqui. Os radares comuns transmitem microondas, que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. Nos Estados Unidos, a NextRad, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 90 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica, permite que o Serviço Meteorológico Nacional emita alertas sobre a situação do tempo potencialmente perigoso, com um grau de certeza muito maior. O pulso da onda do radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NextRad transmitem entre 860 e 1.300 pulsos por segundo, na frequência de 3.000 MHz. No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada pela equação 2UR sobre C, sobre CF0, onde o R é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, C é a velocidade da luz, né, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e F0 é a frequência emitida pela fonte. Então, eu quero essa velocidade aqui em quilômetros por hora. Vamos calcular primeiro essa velocidade relativa aqui, né? Usando essa fórmula que ele deu. Então, vamos lá. Certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente vai precisar visualizar o seguinte. A gente tem uma expressãozinha aqui, né, que ele chamou de ΔF, é igual a 2 UR sobre C vezes F0, que é a frequência original. Tá bom? Bom, a gente vai precisar, né, determinar aqui essa frequência, essa velocidade relativa. A primeira coisa que a gente vai precisar determinar, certo? Bom, tem uma informaçãozinha aqui que a gente vai precisar utilizar, que é a diferença de frequência que ele deu aqui, né? A gente vai ter, vamos destacar aqui no texto o que ele deu. Vamos lá, ó. Ele deu essa diferença de frequência, ele deu isso aqui, que é a velocidade da luz, né? A gente chamou de C. Aqui é a frequência original, né, da fonte. Ele chamou de F0, FO, né? Frequência original. E a gente quer essa velocidade relativa. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. Tem que 300. Isso é igual a 2 vezes, vou chamar de X, vezes F0, que é a frequência observada. Que eu acho que é 3.000, né? Não, é 3.000 MHz.
Ó a pegadinha. 3.000 MHz vai ser 3.000 vezes 10 a sexta Hz. Tem que transformar, professor? Com certeza. Vai ficar 3.000 vezes 10 a sexta, dividido por 3 vezes 10 a oitava. Pronto. Vamos lá. Eu vou transformar aqui tudo em notação científica para facilitar. Vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado é igual a 2 vezes x vezes 3 vezes 10 a nona, né? Dividido por 3 vezes 10 a oitava. Eu corto 3 aqui com 3. 10 a oitava com 10 a nona, vai sobrar 1 aqui em cima. Aí vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 ao quadrado, que é 300. Tá de novo aqui. 2 vezes 10 é 20 vezes x. Então, nosso x vai ser igual a 300 dividido por 20. Nosso x vai ser igual a 15 metros por segundo. Bom, essa velocidade relativa é a própria velocidade da fonte, já que o radar está parado, né? O radar está parado. O problema diz que o radar está parado, né? Então, só a fonte que está se emitindo, se movendo. Só que tem um porém aí, né? O desavisado, né, o apressado, marcaria logo letra C e erraria. Porque aqui você ainda tem que multiplicar por 3,6 para achar o resultado correto, que é 54 km por hora, porque ele quer o resultado em quilômetros por hora. Então, tome cuidado com isso, né? Você chegar num ponto dessa questão e errar por causa de uma besteira é triste. É muito triste. Vamos para 2. Para 2. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Vamos ler aqui. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta para o interior do aparelho. Para a percepção de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A frequência disso aqui, né? Opa. Olha a frequência disso. 30 MHz. Pulso sonoro. Você tem 30 vezes 10 a sexta Hz. Ou seja, você vai dar 3 vezes 10 a sétima Hz. É muito grande essa frequência. Para uma onda mecânica. Só que não é uma onda mecânica, o quê? Audível. Não é uma onda mecânica audível. Por que ela não é audível? Porque ela não pode ser perceptível ao aparelho auditivo humano. Não é? Então, ele diz que a determinação dessas distâncias entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. A intensidade do som pelo aparelho e pela frequência desses sons,
E a frequência desses sons? Não, né, gente? Não. Essas não são variáveis imprescindíveis. O que é que vai ser imprescindível para você observar o eco? O que é que vai ser imprescindível para você observar o eco? O eco, ele é fruto de reflexão, não é? Ah, professor, mas esse é o eco que a gente ouve? Não. Esse não é o eco que a gente ouve, porque a gente está falando de ondas aí que são inaudíveis para nós, tá? O que a gente precisa é que o aparelho que vai detectar esse eco, ele consiga captar a onda refletida e separar essa onda refletida da onda emitida, para que seja observado um eco. A gente viu na aula passada que o nosso aparelho auditivo, a depender do obstáculo, da distância do obstáculo, se for uma distância menor ou igual a 17 metros, o nosso aparelho auditivo não consegue separar a onda refletida da onda original. A gente não consegue observar, separar isso. É por isso que a gente ouve um som reforçado e a gente chama esse eco de reverberação. Nesse caso aí, os instrumentos têm essa sensibilidade de separar a onda que saiu, né, a onda incidente, da onda refletida. E o que é que vai ser fundamental para que ele consiga fazer essa separação? Para que seja observado, não pelo nosso ouvido, mas pelo sensor, pelo dispositivo de captação. Para que seja observado esse eco, o que é que vai ser fundamental? Vai ser fundamental a velocidade da onda mecânica, né? E, além disso, o tempo que é gasto, né? A defasagem de tempo. Isso vai ser fundamental para que a gente consiga fazer essa separação. Então, se voltar num tempo inferior ao tempo que um instrumento é capaz de captar duas ondas, aí a gente tem um problema. A gente tem um problema. Não vai rolar o eco, certo? Ok? Dúvidas? Professor, então a gente poderia analisar essa questão, já que ele falou assim de distância, a gente poderia analisar então a forma da velocidade, né? Exatamente. Porque você disse que iria depender da velocidade do tempo. Exatamente. Exatamente. Que, de uma maneira ou de outra, é de onde vem a nossa equação fundamental da ondulatória, né? Então, a gente marcaria qual alternativa aí? Qual alternativa a gente marcaria, gente? Letra D. Letra D. Letra D. Vou pular algumas aqui, tá, gente? Porque eu quero... O mais importante aqui é que vocês façam. Olha o que eu falei com vocês sobre... Aqui, ó, questão que não dá para errar, velho. Questão que não dá para errar. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Então, lá, as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. O que a ionosfera vai fazer, gente? Ó, é só você fazer um desenho. Só você fazer um desenho aqui. Não precisa nem fazer o desenho. Visualize o meu desenho aqui, certo? Imagine que esse círculo primeiro aqui seja a Terra, certo? O círculo segundo seja a ionosfera. Aí você está aqui, sei lá, no litoral do Brasil e você quer emitir uma onda para o norte. É uma onda de rádio. Você não quer, você quer que essa onda chegue.
certo? Você quer que essa onda chegue. O que é que essa onda vai fazer para ela conseguir chegar? Se ela não entra aqui na Terra, né? O que é que essa onda vai fazer? Ela vai bater na ionosfera. Na realidade, é porque ele afirmou que é com a ajuda da ionosfera. Então, a ionosfera faz o que com essa onda? O que é que ela está fazendo aqui, gente? Reflete. Refletindo, né? Ela vai funcionar como um espelho. E, professor, Oi. ali no segundo parágrafo, falou que ela não conseguiria alcançar a região por conta da curvatura, né? Mas se por acaso, em alguma questão, falasse assim que ela conseguiu meio que Ela contornou um percorrer obstáculo. essa parte, se ela contornar, seria difração? Seria difração, exatamente. Porque a grande sacada dessa questão é no comando quando ela coloca com a ajuda da ionosfera, certo? Então, de que forma a ionosfera ajuda esse processo? A única maneira é reflexão. Esse com a ajuda da ionosfera facilita a interpretação. Facilita a gente enxergar que é a reflexão. E aqui, gente, ó, questão com TRI ótima. Muita gente acerta. Outra questãozinha aqui, ó, que vai relacionar com o fenômeno. Se você estudou o fenômeno direitinho, você vai só o nível básico conceitual, se você tiver do fenômeno, você resolve essa questão sem nenhum tipo de problema. Só um minutinho. Essa aí eu creio que você já fez com a gente, Já fiz? Só um minuto que eu vou da pegar Rádio Pirata. rapidão. Voltei. Então, foi Vitória que estava falando ou foi quem que estava falando? Mirella. Mirela, Mirella. Mirela. Mirela, observe. A Rádio Pirata, né? Ela provoca o que mesmo? O que é que a Rádio Pirata vai provocar? Interferência. Interferência no sinal, né? E interferência é um fenômeno que é regido obrigatoriamente, rigorosamente, pelo fato de que as frequências das ondas que interferem,
elas têm que ser de mesma natureza, as ondas têm que ser de mesma natureza e tem que ter mesma frequência. Se tem que ter mesma frequência, tem que ter mesmo comprimento de onda. Já que a velocidade, ela é constante, né? Que é a velocidade da luz. Então, a alternativa Da qual luz ou do é? som? Oi? Você falou velocidade da luz. É a Ou velocidade do da som. luz, que é a velocidade da onda eletromagnética, né? É a mesma coisa. É a mesma? É a mesma. Ah, C sim, entendi. igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo, no ar também. Essa velocidade, isso equivale para toda onda eletromagnética. Certo? Beleza? Ok. Então, qual a correta aqui? Letra E. Questão com TR boa. Ondas eu daria uma atençãozinha especial, viu, gente? Porque as questões são questões relativamente fáceis, certo? Vamos nessa questão 8 aqui. Vamos elencar qual é o fenômeno relativo a cada uma dessas afirmações? Vamos? Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Ou seja, ele está ouvindo a conversa dos colegas porque o som está contornando o obstáculo que é o muro e chegando até ele, certo? Se o som está contornando o obstáculo e chegando até ele, qual é o fenômeno? Difração. 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 Então, aqui, letra A, eu tenho difração. Na letra B, ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Qual é o fenômeno que rege isso aqui? Eco. Não. Fenômeno é reflexão. Ah, tá. Eco é como a gente chama esse efeito que a gente observa. Mas o Entendi. fenômeno que rege é a reflexão. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Isso acontece porque a velocidade do som é diferente. E se a velocidade do som é diferente, o som sofreu o quê? Se mudou a velocidade de propagação do som, Refração, eu ele acho. sofreu refração, né? Refração. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Isso é o quê? Efeito Doppler. Efeito Doppler. Tá vendo que o simples fato de você conhecer os fenômenos, isso já é fundamental para você resolver esse tipo de questão. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Isso é o quê? Que fenômeno é esse? Ressonância. 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 Para achar a alternativa correta, eu tenho que saber, bom, eu já sei qual é o fenômeno de cada alternativa. Mas quando eu olho para essa imagem, gente, pelo amor de Deus, ó, na prova do Enem, você não teria a obrigação de saber o fenômeno de cada alternativa, não, certo? Você teria a obrigação de saber o fenômeno da imagem e saber qual na realidade, teria que ter a noção, né, do fenômeno de cada alternativa, mas fazer essa análise aqui minuciosa que eu fiz na hora da prova, você não teria necessidade de fazer. Eu só fiz isso aqui para a gente estudar, a gente está estudando. Estudando a gente aprende, certo? Essa imagem aí, ela registra qual fenômeno? Aí foi difração, que eles podiam entrar num buraquinho também, uma fenda. É difração, né? A capacidade de uma onda contornar um
Obstáculo. Você vê que a luz ali em cima, ó, como o buraco, a fenda, ela é muito grande. Ela não é uma fenda coerente. A fenda de baixo também não. Mas a última fendinha lá, ó, já é uma fenda coerente, onde a onda ela sofre a difração de boa. Então, alternativa correta, letra A. Letra A. Deixar essas de fenômeno aí teóricas, qualidades fisiológicas. Vou deixar tudo isso aí para vocês, certo? Já tem que saber. Essa daqui, essa questão 13 eu vou fazer, que envolve a noção de cordas que a gente estudou. Eu vou fazer essa questão, mas basicamente a gente vai analisar a expressão vamos lá, ó, da formação de frequência de harmônico numa corda vibrante. Um violão, como o comando, o texto é curto, gente, tanto faz você ler o texto, ler o comando, vocês já sabem disso, né? Então, vou ler logo o texto. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 440 Hz. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico será... Então, ó, é você lembrar a fórmula da frequência. A frequência do enésimo harmônico vai ser NV sobre 2L. Qual a relação entre comprimento da corda e a frequência, gente? A proporção é o quê? Direta ou inversa? Essa. Inversa, né? Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Em contrapartida, quanto menor o comprimento, maior a frequência. Então, pessoal, se o comprimento foi reduzido à metade, a frequência... Se eu dividir o comprimento por 2, a frequência é multiplicada por quanto? 2. Por 2. Se ela for multiplicada por 2, ela dobra. Você já vai na alternativa certinho. Olha que questão delícia. Essa questão aqui, ó, uma parecida caiu no Enem ano passado. Só que essa 14 aqui foi uma questão difícil, viu? Foi uma questão fácil, não. Questão difícil. Eu quero que vocês deem prioridade a resolver aqui nessa lista, bem completona. Quero que vocês deem prioridade às questões que vocês olharem assim, ó. Bata o olho e diga, essa aqui eu acho fácil. Só de bater o olho. Eu quero que vocês façam isso. Ó, tubo aberto, ó. Ele lançou aqui, ó, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Certo? Como é o comprimento de onda do enésimo harmônico? Nesse caso aqui, eu vou usar aquela expressão 4L sobre 2N menos 1. Vou usar essa expressão. Aqui eu tenho o primeiro harmônico, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro. Aí o que é que ele quer? Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Ou seja, quem é o próximo harmônico aqui?
Quem é o próximo? Quem é esse próximo harmônico, gente? Se aqui eu tenho o primeiro, se aqui eu tenho o segundo, e aqui eu tenho o terceiro, o próximo é qual, gente? Hello? Caí, pessoal? Quarto harmônico. É o quarto harmônico. Perfeito. Estamos atrás do quarto harmônico. Então, nosso N vai ser igual a 4. É só chegar aqui na formulinha. No lugar do N, eu coloco o quê? 4. Então, nosso lambda N, lambda 4, vai ser igual a 4L sobre 2 vezes 4 menos 1. Quanto é que vai ficar isso aí? Ou eu troquei a fórmula, gente. Nem me falaram nada, né? Troquei a fórmula. Aquela fórmula que eu usei ali era para tubo o quê? Fechado, né? Meio complicado decorar esse tanto de fórmula. É um monte, um E, na bocado. realidade, sabe o que é que eu faço? É, quando eu esqueço, eu demonstro. Então, o lambda 4 vai ser igual a 2L sobre 4. Então, o lambda 4 vai ser igual a L sobre 2. L sobre 2, letra C. Facinha, né? São quantas questões mesmo nessa lista? Tem mais de 30, né? Mais de 40 na realidade. Acho que tem umas 40, 42, negócio assim. 42. 42. Eu quero fazer um aqui. Pô, velho. Essa questão 25 aqui é uma questão boa também. Eu vou fazer essa 25, vou fazer mais uma. Para depois liberar vocês para curtirem o feriadão resolvendo essa lista. O mais importante. Eu vou ficar aqui, viu, gente? Tô de bobeira. Então, recomendo que quando eu finalizar a aula aqui, ó, vocês partam para resolver logo essa lista, certo? E aí, se tiverem dúvidas, podem mandar para mim no WhatsApp, que eu vou estar de bobeira hoje. Beleza? Vamos lá. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas das lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema? Pessoal, eu quero polarizar uma onda que ela adquire polarização horizontal, ou seja, a faixa que está na horizontal, eu consigo barrar. Se eu consigo barrar o que está na horizontal, eu tenho que usar um polarizador vertical, certo? Se eu quiser barrar o que está na vertical, eu uso um polarizador horizontal. Sempre assim, ok? Então, a lente aqui que tem linha polarizadora vertical é a lente que está na letra A. E, professor, você poderia explicar de novo por que a gente usa o contrário? Eu vou explicar isso para você com um desenho.
fazendo um desenhozinho aqui, vai ser a melhor maneira de eu explicar isso aqui para você. Imagine que aqui eu tenho uma onda eletromagnética, certo? O sinal da onda eletromagnética, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Você vai ter um campo elétrico numa direção e você vai ter numa outra direção perpendicular a ele um campo magnético. Certo? Então, isso aqui é mais ou menos uma representação de uma onda eletromagnética. Opa, ficou bom não. Eu vou fazer de novo. Só existe uma maneira de fazer as coisas, viu, gente? Bem feito. Vou desenhar um negócio aqui bem feito para ficar didático, pra vocês entenderem. Imagine aqui um plano cartesiano, tridimensional, certo? Vou dizer que aqui que eu vou chamar de x, que é de y, aqui é z. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma onda eletromagnética que vai estar, o campo elétrico vai estar oscilando na vertical, em Z, né? Certo? Então aqui está a oscilação do campo elétrico vai estar assim. Está assim a oscilação do campo elétrico. E a gente vai ter na horizontal, no plano X aqui, ó, a oscilação. Opa. Vamos ter na horizontal aqui no plano X a oscilação do campo magnético. Tá em X aqui o campo magnético. Aqui o campo elétrico está em Y, o campo magnético está em X. Ok. E aí em Y, você tem a propagação. Eu quero polarizar esse negócio aqui. Vamos lá. Eu quero barrar, por exemplo, quero barrar o campo. Eu quero barrar o campo elétrico, que é o verde, certo? Se eu colocar barrinhas aqui verticais, o que está vertical passa. Ó, se eu coloco gretas verticais, o que está na vertical passa. Para que eu barre o que está na vertical? Aqui, ó, o verdinho é o que está na vertical. Se eu quero barrar o que está na vertical, eu tenho que colocar, ó, uma barreira horizontal. Porque a barreira vertical, ele passa. Tá vendo? Agora, a barreira vertical não permite passar a horizontal. Então, se eu quiser barrar o verdinho ali, eu vou precisar colocar uma barreira horizontal. Se eu quiser barrar o horizontal, eu coloco uma barreira vertical. Ok? É basicamente isso. Entendi. No caso, se esse polarizador aí tivesse essa configuração que você desenhou, não iria passar nenhuma onda? Nenhuma Que onda, tá na exatamente. tanto vertical quanto horizontal. Exatamente. Nenhuma vertical e nenhuma horizontal. Vamos lembrar que a onda ela é produzida em todas as direções, né? Eu desenhei só 3 aí, o 3D, mas ela está se propagando em todas as direções, certo? Ok. Fazer mais um aqui e aí a gente vai a Goiás.
Eu vou fazer essa daqui de efeito Doppler, que é um gráfico. Ó, o observador possui um detector que consegue registrar um esboço, parará, 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 parará. Vamos lá. Qual esboço gráfico representa a frequência F0 em função do T detectada pelo observador? Ele quer a frequência observada. Então, vamos lá. Ó. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador. E esse observador está em repouso. A sirene emite um som de frequência constante, FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem por ele. Então, observe, ó. Antes da passagem, você vai ter três situações. Você vai ter a situação antes da passagem, você vai ter a situação depois da passagem, quer dizer, durante a passagem e a situação depois da passagem. Serão três situações aí que a gente vai observar, vai ter que analisar com cuidado, certo? Bom, para esboçar o gráfico. Antes da passagem, a fonte está aproximando. Se a fonte está aproximando, você vem de uma região de frequência maior, certo? Quando chega junto, então o que está acontecendo é o seguinte: você vai ter três regiões. Primeiro, primeiro, você tem a frequência observada maior do que a frequência original da fonte. Segundo, aqui é quando está aproximando. Certo? Segundo, a frequência observada vai ser igual à frequência da fonte. Aqui é quando chega junto. Como assim quando chega junto, professor? Quando a fonte sonora ela chegou do lado do observador. Aí é como se eles estivessem na mesma posição. É o momento que o observador tá junto com a fonte sonora. E o terceiro é quando a frequência observada passa a ser menor do que a frequência da fonte, por quê? Porque agora está rolando afastamento. Então, meu gráfico da frequência em função do tempo tem que ser: eu tenho que partir de uma frequência maior, vir para uma frequência padrão, depois começar a diminuir a frequência. Qual é o gráfico que me mostra isso? Vamos analisar item por item. Letra A. Ele diz que a frequência está oscilando. Estaria oscilando se a fonte estivesse indo e vindo. Mas isso não está acontecendo. Então, essa letra A, ela tá o quê, gente? Essa letra A? Falsíssima, né? Em contrapartida, o que é que vai acontecer aqui? Na B, ele diz que você tem a frequência observada no início, depois ela aumenta, depois ela diminui. Isso está errado, não é o que a gente está observando. Porque primeiro você tem a aproximação, depois você tem afastamento. Então eu tenho que sair. O gráfico certo é um gráfico que sai de uma frequência maior, passa pela frequência original, depois começa a diminuir a frequência. Esse é o gráfico correto, porque foi de acordo com o que a gente observou aqui, ó, da descrição do fenômeno. Né? Primeiro, a fonte está se aproximando, então ela está vindo com frequência maior sempre. Depois ela iguala, porque ela passa do lado do observador. Depois a frequência começa a diminuir. A frequência observada, tá? A frequência original permanece a mesma. Então a letra B também não pode ser.
A letra C está narrando exatamente o inverso. Está dizendo que, ó, começa com a frequência menor, chega na. Aqui, ó, começa com a frequência menor, chega na frequência do observador, depois vai para uma frequência maior. Não é isso que está acontecendo. Então a letra C está falsa também. A letra D sai de uma frequência maior, passa pela frequência do observador, depois segue com a frequência menor. Então, é exatamente isso que acontece. O gráfico correto é o gráfico da letra D. Ok, turma? Beleza? Beleza. Beleza. Galera, desejo a vocês um bom feriadão. Fé em Deus, aí segunda-feira a gente está de volta firme e forte, já para começar termologia, certo? Vamos trabalhar termologia aí e dar uma intensivada nessa termologia, lembrando, destacando, vamos trabalhar em termologia o que cai no Enem, cai com recorrência na prova do Enem, beleza? Tranquilo, beleza. Valeu. Falou. Um abração, até a Valeu. próxima.